adulterou ao ponto de escrever uma carta, porque ele era um dos seus capitães do exército, e ele dá uma carta para o capitão, para um dos chefes do exército, e na própria carta que ele levou para o capitão, estava dizendo assim: coloca esse camarada na frente da batalha para ele morrer. Davi perde para ele mesmo. Porque sabe por que ele perdeu para ele mesmo? Porque, gente, diante do pecado, diante da tentação, a decisão não é de Deus. A decisão é sua. A decisão é minha. A gente fala assim: ah, Senhor, o Senhor permitiu que eu vou pegar. Não, a Bíblia fala, não vou nem usar esse texto, mas a Bíblia fala o seguinte: nenhum homem é tentado além das suas forças. Jamais seremos tentados além das nossas forças. O próprio Espírito Santo virá nos ajudar. Toda vez que eu e você pecar, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque nós jamais seremos tentados além da nossa força. Ah, pastor, mas eu sou homem. Não, isso é mentira do diabo. Você está mentindo para você mesmo. Jamais seremos tentados além da nossa força, para nós não sermos indesculpáveis diante de Deus. Todos somos indesculpáveis, não tem desculpa. Diante do pecado, a decisão é minha, a decisão é sua. Davi venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante, superou Saul. Mas quando chegou com ele mesmo, Davi perde para ele mesmo. Davi cai. E Davi traz maldição. E depois disso, grandes coisas acontecem. Mas há algo maravilhoso que leva a Davi a fazer essa oração aqui do Salmo 51. Ele fala claramente assim: ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, ele começa: apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E aí, olha como ele fala agora, ele fala assim: contra ti pequei somente, pequei aos teus olhos, eu fiz o que é mal, Senhor. E ele fala: eu fui formado em iniquidade, eu fui gerado no pecado. E no versículo 7 ele fala assim: purifica-me como isopo e eu ficarei puro, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. Sabe o que Davi tinha que Saul não tinha? Quando o profeta falou para Saul que ele errou, Saul, ao invés de falar pequei e me arrependo, Saul fala assim: você demorou muito, eu só ofereci o sacrifício porque você demorou muito. O povo estava me apertando. E aí o profeta falou: mas eu não queria que você seguisse o que o povo está falando. O que Deus falou que era simplesmente obedecer o que ele mandou fazer. Saul não se arrepende do seu pecado. Davi supera ele mesmo quando ele fala: Senhor, purifica-me com isopo. Ele fala claramente: e eu vou ficar puro, lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Ele venceu o gigante, ele venceu o urso, ele venceu o leão, ele venceu o deserto, a perseguição, até chegar no reino. Mas no final, ele vence a derrota própria, quando ele reconhece: sou pecador, sou miserável, eu preciso de Deus. Até chega um momento que o profeta Natan fala com ele, dá um exemplo para ele, falou assim: rei, aconteceu isso, uma pessoa que tinha mais de 100 ovelhas, matou o dono da ovelha para pegar outro. E aí ele fala assim: não, um camarada desse é digno de morte. E o profeta olha para ele e fala assim: tu és este homem, tu mandou matar o camarada que tinha só uma esposa, para ficar com a esposa dele. A Bíblia fala, coloca lá para nós o texto. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, 2 Samuel 12, 13. Coloca na tela para nós, 2 Samuel 12, 13. E olha o que está dizendo lá claramente. Davi olha para isso. 1 Samuel
2 Samuel 12:13, isso. Davi confessou a Natã. Ele falou assim: pequei contra Yahvé. E então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado e você não morrerá. Gente, por quê? Porque naquela época o pecado de Davi tinha, a sentença era a morte. O pecado de Davi, a sentença era a morte. Não tinha meio termo. Todo que fosse pego em adultério morria, tanto ele quanto a mulher. E o profeta olha para Davi e fala assim: olha, Deus te perdoa. Esse é um dos textos intrigantes da Bíblia, porque estava no tempo da lei, e pela lei Davi tinha que ser executado junto com a mulher da qual ele adulterou. O perdão veio sobre a vida daquele homem, porque Deus reconheceu nele um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Quando eu e você formos confrontados a esse arrependimento, gente, lembra aquela frase maravilhosa, fala assim: ó, quando você ouvir o Espírito Santo falar contigo, não endureça o seu coração, não endureçais os vossos corações. Quando o Espírito Santo falar contigo, aceita o recado. Quando Deus usa o profeta para falar com Davi, Davi se desmonta, se quebra e fala assim: eu pequei contra o meu Deus, eu pequei. Um homem que transforma a vida dele com as decisões. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, quando Deus tem um propósito na sua vida, pode vir 3.000 soldados para te matar, pode vir um urso, pode vir um gigante, pode vir um leão, pode vir uma enfermidade, pode vir até uma armadilha de pecado. Se você ouvir o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ter vitória. Amém? O Espírito Santo vai te envolver. Só para de culpar os outros pelas suas derrotas. Só para de culpar as pessoas pela sua queda. Só para de culpar as suas fraquezas, ou muitas vezes até o próprio Deus. Não faça isso. Admita, assim como Davi falou: pequei contra o céu, pequei contra o meu Deus. E foram coisas maravilhosas que aconteceram.